Próxima faixa. Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu que odeio fazer turnê, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje. Eu que claramente não tenho demanda, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu, gente, que tenho demanda, mas não vou mais. LS, tudo bem, menino? Tudo bem? Fica aí a pergunta no ar hoje aqui no início desse episódio, porque vamos falar daquelas turnês que nunca aconteceram, daqueles shows que foram cancelados. Como você se sente com isso, Matheus? Eu me sinto na própria Lotus Tour. E essa só pra quem tem quase 30 ou mais de 30 que lembra disso. Só pra quem ouviu esse álbum, hein? Então, É só pra quem tá com todas as vacinas, só pra quem, sei lá, foi no show do RBD. Esse público-alvo. Mas vamos falar dessa Lotus Tour, vamos estender a conversa que nós tivemos na semana passada sobre o cancelamento da festa e da Ludmilla in the House. Vamos falar sobre turnês canceladas. sim, hoje o tema principal promete, né, LS? Exatamente, vamos falar de Loverfest, Jorge Borges, gatilhos. Eita, então vamos começar logo este podcast. Não esqueça de nos seguir sempre nas redes sociais, Próxima Faixa, no Instagram, no X, no TikTok. Acesse www.proximafaixa.com, encontre notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos escute onde você quiser e nos avalie nesses agregadores também, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio tá a mensagem correta para você ir direto para o nosso tema principal sobre as turnês canceladas, ou se você quiser acompanhar direto as notícias. Mas, como sempre, fica aqui com a gente porque agora vem dicas incríveis. Onde estamos também, Matheus? Antes de entrar na dica do LGBT Podcasters, eu volto para tocar na tecla da doação. Esse ponto é importante, eu sei, próxima faixa é um momento de escapismo e diversão, mas vamos lembrar que o pessoal do Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda. Já saímos do momento mais crítico das enchentes, mas doações ainda são necessárias. Vale lembrar aqui que as agências dos Correios ainda estão recebendo doações, não mais apenas de roupas, porque essas doações já atingiram sua cota necessária, mas ainda é necessário doar água mineral, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, em especial produtos de limpeza seca, e alimentos para consumo imediato, como alimentos em lata. Então, continuem doando, se você puder, é claro. E continuem, como sempre, cobrando o governo do Rio Grande do Sul, os municípios do Rio Grande do Sul e etc. Mas enfim, política asalado, vamos falar do LGBT Podcasters, porque nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de quebrar a tradição, vou continuar indicando um podcast que não é do selo, mas poderia ser. E esse é o Prosa Choque, do Daniel Lage. Semanalmente, ele recebe pessoas ou especialistas para falar sobre relacionamentos, famílias LGBTs, adoção, transgeneridade, racismo, gêneros e muitos outros temas relevantes para a nossa comunidade LGBT de forma muito leve e inspiradora. Eu tô muito viciado no podcast dele e recomendo em especial a série de podcasts que ele tem feito sobre vivências e sobre a condição intersexo. A gente vê muita gente falando sobre a população LGBT de forma generalista, ou a gente vê pessoas falando sobre homossexualidade. A gente tem começado a ver mais vozes falando sobre transgeneridade, mas falando sobre intersexualidade, não. É muito legal a gente ver e dar espaço para criadores que estão fazendo esse tipo de conteúdo. Mas enfim, já me alonguei demais, já tô falando sério de novo, vai lá, LS. Diversão, próxima faixa, indicação de música. Eita, gente, não, mas é importante falar sobre temas que são importantes, que causam reflexão, né, tanto nas doações quanto aí nos temas mais sérios do podcast, do LGBT Podcasters, né, e é isso. Mas vamos falar de música, vamos falar de indicação de música. Como vocês sabem, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Grover Brasil. A Grover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores, né? Então, se você é um artista independente e quer fazer sua música chegar em mais pessoas, faz uma campanha e manda pra gente ouvir o seu trabalho, dá o nosso feedback, e se a gente curtir, a gente vai estar divulgando você aqui nas nossas redes, no nosso site, e fazendo o seu trabalho chegar em mais pessoas. A nossa indicação de hoje é o Conrado Andrade.
O Conrado Andrade é um artista LGBT, né, de São Paulo, e tá lançando o seu novo EP, o seu EP de estreia, na verdade, né? O Bem-vindo ao Fim, BVAF. São 4 músicas, né? A gente já ouviu Antes de Mim, que ele mandou antes, e o EP vem com faixas Eu Sou um Desastre, Bem e Aqui, né? E ainda tem o Melhorar e A Dor Não Dura Pra Sempre. São 6 faixas, na verdade. O EP completo chega nas plataformas no dia 30 de maio, tá? A gente já ouviu porque ele mandou pra gente antes. Mas segue o Conrado nas redes sociais, @Conrado com 2 Ds Andrade, né? Pra você ouvir quando o EP chegou. Tem música pra chorar, tem música pra dançar, tem música pra sofrer. E assim, tem um pouquinho de indie, um pouquinho de pop, um pouquinho de R&B, lo-fi. É uma expressão autêntica dos últimos 3 anos da vida do Conrado. E é muito gostosinho. Se você curte aí o João, se você curte aí a Taylor, você vai gostar do trabalho do Conrado Andrade. É isso, gente. Apoiem a cena independente. E se você é um artista independente, faz a sua campanha na Groover. Muito que bem. Mas vamos seguir agora com esse podcast. Vamos falar dos lançamentos das músicas dos últimos dias da última semana. Bora lá, galera? Solta a vinheta. Vai! Billie Eilish lançou seu novo álbum, Hit Me Hard and Soft. Com 10 faixas inéditas, o álbum chega aclamado pela crítica, menos pelo Pitchfork. E aí, Matheus, bateu forte e suave em você? Eu que tô muito mais curioso pra ouvir a opinião do LS, porque ele de nós todos é quem mais tá animado com esse disco, né? Olha, eu vou deixar aqui o meu protesto, a minha nota de repúdio por esse episódio não ser sobre Billie Eilish, sobre o Hit Me Hard and Soft. Eu poderia ficar horas falando sobre esse álbum. Que delícia de disco! Mas Um vem cá, disco tipo, curto. ouvintes, vocês queriam ouvir mais um episódio sobre disco? Digam nos comentários, porque a gente Ó, só não fez por comentem. isso. Mandem lá no message. Queria que fosse sobre a Billie Eilish. Clarice, vem aqui. Gente, que delícia de álbum. É um álbum curtinho, mas as músicas são longas, então ele tem ali uns 40 minutos, mas ele passa rápido. Ele tem o melhor da Billie Eilish, que é as baladinhas sussurradas, mas também tem as irmãs ali de Bad Guy, que são mais pra dançar, mais pra pular. Tem ela se abrindo sobre a sexualidade, sobre os medos, sobre os sonhos. E a última faixa do disco, Blue, passeia por todas as outras músicas. Eu achei isso genial. Ela meio que reafirmando tudo que ela fala nas músicas que ela canta antes. Que delícia, que gostoso. Álbum do ano, gente, pra mim. Eu meio que assino embaixo e adiciono que é muito legal ver a Billie Eilish amadurecendo dessa forma. Eu vi a Marina Santelena do Wanda comentando que a Billie Eilish saiu da adolescência, agora ela saiu do quarto, ela fala alto, ela se relaciona com pessoas, ela conta histórias. Mas brincadeiras de lado, é muito legal ver amadurecimento musical mesmo, ver ela saindo do estilo que ela costumava fazer, se experimentando, pegando outras referências. E é muito legal ver como essa artista cresce e adiciona mais na música, na arte dela, ela tem mais a dizer. Ela tá mais confortável com a ideia de ser uma popstar, apesar de estar quebrando a estrutura de divulgação de um disco pop. Ela também lança Lunch, que é facilmente uma grande candidata à música do verão americano. E é uma música que tá fazendo números gigantes. E ela sabe que ela vai fazer isso. E é sobre ser sapatão. Eu poderia comer essa garota no lanche, no almoço. Ela E é dança muito... na minha língua. Que delícia. O disco todo traz todas as músicas onde ela cita esse desejo sexual que tá em algumas faixas, não só em Lunch. É muito tesudo, né? Discos que dão vontade de chupar buceta. Dá? Pra mim Eu deu, acho não que te deu? Não, pra mim não. Muito obrigado, Billie Eilish. Mas é bem bissexual, né? Eu achei muito interessante o disco. Acho que realmente é isso que vocês falaram de amadurecimento da artista, né? Da gente ver ela desabrochando mesmo como uma artista sonoramente e liricamente também, acredito eu. Eu não vi se todas as músicas são creditadas de composição dela, mas o trabalho com o irmão dela é muito bonito, né? A gente vê uma parceria aí que é muito bonita
e que cresce cada vez mais, né? Eu acho que o disco tá bem redondinho. Eu acho que o título do disco, ele transmite muito bem o que o álbum é, né? Ele bate muito forte, mas ele é muito suave, ele te pega de uma maneira muito suave, ele te envolve suave, sabe? E eu acho que essa é a graça e faz o álbum ser redondinho mesmo, sabe? E vale dizer que sim, a Billy e o Phineas ainda são principais compositores e produtores do disco. Tem mais gente fazendo mixagem, masterização, tem muita gente na engenharia do disco, mas em quase todos os instrumentos e vocais e composição são eles. Sim, e elogios à parte, eu amei Malandramente no álbum. A Preciso falar, interpolação, gente. né? Bittersweet, gente, eu conheço isso de algum lugar. Eu conheço isso de algum lugar, eu já ouvi isso antes. Aí depois eu vi no Twitter o pessoal comparando, né, com Malandramente. E, gente, adorei. É isso. Mas Eu quero acreditem, os muito que isso vá meninos. para os tribunais e que entre uma grande briga entre o Dennis DJ e a Billie Eilish. Ai, por favor, seria Mas tudo. Malandramente é do Dennis DJ? É, É? aham. Meu Deus. Eu Oh, achava que era de Deus. outra pessoa. Mas vamos de próxima faixa. Vamos falar de carnaval ou seria São João? Porque Léo Santana e Anitta se juntaram em Posso Beijar Sua Boca e meio que já é um hit viral. Você já tá balançando a bunda, Jorge Borges? Ai, pode beijar minha boca, pode beijar muito, por favor. Não foi isso Olha, que eu perguntei. Eu perguntei se você estava balançando a bunda. Gabriel, pelo amor de Deus. Eu sou homem também tô. casado. Também tô. Eu gostei da música. Eu não sei se é carnaval, eu não sei se é festa junina. Pra mim não foi nenhum dos dois, na verdade. Mas não sei, pode vir os dois que tá ótimo. Eu acho que a música é legal, é divertida. Eu senti uma vibe bem ai preto, sabe? Acho que só o formato que a música é feita, né? Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Não é nenhuma pergunta, né? Mas ele fala, a Anitta fala. Eu achei a voz da Anitta bem diferente também, como ela se colocou aqui. Eu Me vi alguém envolveu. comentando no. Eu não sei se foi nos comentários ou se foi no Twitter, que a Anitta mandou esse áudio no zap e ele colocou na música. Provavelmente. Eu não duvidaria. E você, Elias, o que você achou? Eu achei uma delícia. Eu tava vendo esse projeto de lives, de experimentações, de ensaio, sei lá o que ele tava fazendo no Instagram. Ele postou vários vídeos, né, nesse mesmo formato, falando sobre o projeto novo dele, né? Ele fez até um remix da Aespa, né, um K-pop. Ele fez uma versão, uma brincadeira ali em cima da música. E aí quando ele fez essa, né, o pessoal falando, eu conheço essa voz. A Anitta comentou e do nada, pai, ele lançou. Acho que ele postou num dia e uns 2 dias depois ele lançou a música. A música saiu até no sábado, eu acho. E foi uma surpresa legal. Eu acho que, pra mim, é a cara do carnaval essa música. Vai virar a cara do São João. São dois dos artistas mais populares do país. É a receita do sucesso. Não sei se as pessoas vão consumir agora, porque, né, é o sertanejo e o trap que tá dominando aí as paradas. Mas eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Bem, tipo, me taca com força. E é isso, pra dançar, pra se divertir. É a aposta da Anitta pro verão norte-americano. Mas assim, eu fiquei muito pensando, porque não é uma música de São João, mas aconteceu no meio do São João. E o que mais me pegou no meio disso daí tudo é que o Léo Santana acabou de lançar um EP de pagode, que é uma produção, tem todo o lance de ser visual, de ter um show grande que foi gravado aqui no Rio. E já outra coisa. Ele tá produzindo muito, eu acho que é isso, né? Tá aproveitando o sucesso do carnaval, o momento da carreira, pra produzir muito. O que eu fiquei sabendo, né? Fontes de anjinho cuspindo água na praça, é que ele vai lançar, ele gravou um projeto com mulheres, né? O Léo Santana convida mulheres. E ele queria muito a Anitta nesse projeto. A Anitta aceitou, mas não conseguiu gravar. E aí eles estão lançando essa música meio que para abrir esse projeto. Não tenho certeza se é isso que vai acontecer, porque como você falou, ele acabou de lançar o Pagodinho ao vivo, mas tem esse projeto que ele gravou, que tem parceria da Isa, da Luísa Sonza, da Mari Fernandes e várias outras cantoras. Glória Groove. Supostamente. Glória Groove é ótimo. Eu não duvidaria. Uma roça com várias mulheres e gominho. É isso, mulheres, Glória Groove, Pablo Vittar, Aretusa Love, Lia Clark. Muito que bem. Então vamos de próxima faixa agora. Vamos
para o joguinho preferido do LS com Casa Mata ou Beija. Dessa vez, apostas internacionais. Bibi Rexha com Chase It, Zayn Malik com Stardust e Miley Cyrus com Psycho Killer. Começando por você, LS. Eu tô muito curioso pra saber se ele vai ter coragem de matar a Miley Cyrus. Gente, não tem como, gente. Ela cantando em francês é tudo. Pra mim é óbvio o que eu vou fazer aqui, né? Eu caso com a Miley. É uma bomba esse cover. Eu amei cada segundo. Super Game Tend. Ela cantando em francês. A produção do Max Morando levando a música pra outro lugar. Ela fez uma versão acústica. Com todo mundo esperando que ia ser uma versão acústica. Quando saiu produção Max Morando, eu falei, vem aí a fritação. E eu adorei. Eu caso muito com Psycho Killer. Eu passei o dia todinho ouvindo. É isso, gente. É uma bomba. Eu sou o primeiro a assumir. É uma bomba. Mas eu amei. Eu beijo a Bibi Rexa. Eu também amei. Darará. Se não tivesse a Miley aqui, eu casaria com a Bibi Rexa. Eu adorei. É aposta pro verão britânico, pro verão europeu. É a receita de sucesso dela. Não sei se funciona solo, né? Às vezes quando tem um DJ ali, um David Guetta pra empurrar, vira, né? Pra botar um dinheiro. Mas ela tá linda no videoclipe, aquela coisa no estacionamento, meio um sonho e um estacionamento, e ela foi lá e entregou tudo. Eu adorei. E eu mato o Zayn Malik. Stardust, em específico, né? Eu ouvi o álbum, mas Stardust é uma coisa meio pau mole, meio folk, meio quero ser conceitual, entendeu? Não funciona pra ele. Eu quero o Zion do primeiro álbum de volta, porque esse Zion conceitual desse disco meio não funciona pra mim. Eu Mas sou assim, pai, você não tinha esse Zaya no último disco e literalmente ninguém ouviu? Mas no Nobody's Listening era mais RBzão. Aqui tá muito mais pro folk, pro acústico, né? Quero que a minha filha tenha orgulho de mim, não sei o quê. Quando ele deu o discurso do álbum e as primeiras faixas eu gostei, me envolvi, mas agora eu tô meio com preguiça. Mato ele e quero dançar com a Bibi Rexa e com a Miley. E você, Jorge Borges? Ele tem que pagar pensão, né, LS? Poxa vida. Eu vou beijar o Zen. Eu não ouvi o disco, mas porque eu falei, ai, não tenho tanto interesse, mas vou ouvir algumas músicas. Já tinha escutado as duas primeiras que ele tinha lançado, se eu não me engano. Ouvi essa daqui. Eu gostei da vibe. É legal, não é tão envolvente assim, mas é gostosinho de ouvir. Eu mato Miley Cyrus, eu caso, pelo amor de Deus. Eu mato Miley Cyrus de culpa, não tem como defender. Eu. Como que eu posso falar isso? Eu Jorge, acho ela cantando em francês, Jorge, naquele o final. problema não é ela cantar em francês. Se ela cantasse em francês com uma produção legal, entendeu? Daria pra fazer alguma coisa aqui. Eu acho que a música ficou meio que irreconhecível. Talvez essa até seja a proposta. Mas ficou muito irreconhecível e. Não sei, parece que ela gravou isso aqui em 2010. Ela falou: Ah, galera, tenho essa daqui, podem usar. E falaram: Ah, tá bom, você não pode gravar, a gente usa essa mesmo. Porque tá muito Can't Be Tamed. Eu falo isso, mas eu adoro o Can't Be Tamed, sabe? Então acho que se fosse antigamente, seria muito legal consumir isso aqui. Mas hoje em dia, a voz dela ficou tão diferente na música, sei lá, eu não consegui entender algumas coisas e o refrão, que é a parte mais interessante da música, ela trocou ali também, sabe? Enfim, sei lá, ficou uma bagunça. E eu vou casar com a Bibi Rexha porque ela tá tentando, sabe? E eu acho que ela tá tentando muito bem. Ela tinha só um orçamento de um quisuco e ela conseguiu fazer uma limonada, então ela merece, sabe? Ai, Deus. E você, Matheus? Ai, tá, deixa eu organizar meu pensamento. Eu começo matando o menino Zayn Malik. Tá, ele já ia pedir o divórcio aqui ao vivo. Eu sei o que eu tô fazendo, relaxa. Eu vi os meninos do Farofa Conceito falando sobre isso, eu meio que concordo e eu acrescento em torno do pensamento deles. É muito legal quando um artista tem o que dizer no seu álbum, quando não é só um álbum feito por um pessoal ou um álbum feito pra fazer sucesso. Ele tem mensagens e quer expressar as mensagens dele através desse disco, então pra isso ele desce o tom, ele tira a produção, ele foca na voz, ele foca na interpretação.
A questão é que eu não quero ouvir o Zayn Malik. Eu não quero saber o que ele tem a dizer. Esse é o grande ponto. Um pai de família, Matheus. E ao mesmo tempo, ele construiu essa imagem para que eu não quisesse ouvir o que ele tem a dizer. Desde a falta de presença e respeito com os fãs, recentemente todas as polêmicas, a forma como ele tratava, como ele supostamente trata mulheres e como ele foi exposto pelaquela influenciadora. E ao mesmo tempo todo esse discurso moralista de eu quero ser pai, eu quero dar orgulho para minha filha. É complicado ele vir com esse momento e talvez eu só não tenha comprado a limpeza de imagem. O ponto é esse. Olha, nesse caso aí da influenciadora, eu vou ter que defender ele, tá? Ele só queria uns beijinhos, só queria dar uma fodida. Ela que queria mais, e aí quis responsabilizar ele. Quando ele viu que ela queria mais, ele se afastou, entendeu? A carne só cai no prato do vegano, entendeu? Imagina ali o Zayn Malik só querendo um pente rala, só isso, mais nada, sem compromisso, sem encheção de saco. Mas sem E você querendo. responsabilidade afetiva, usando uma pessoa basicamente como uma cafetina. E acho que não é o próximo. A gente não tá fazendo a próxima fofoca, só a próxima faixa. Mas enfim. Gente, a culpa não é dele se ela queria casar e ter 3 filhos, é isso. Ele deixou bem claras as intenções dele, entendeu? Aquelas nudes maravilhosas. Ai, gente, eu faria. Eu não seria cafetão pra ninguém. Mas enfim, mato o Zayn Malik. Eu dou um beijo na Miley Cyrus por motivo de, no final das contas, é só camp, né? Eu acho que vai ser tipo o tipo de coisa que a gente vai olhar pra daqui a 10 anos e pensar, você lembra daquela vez que a Miley Cyrus cantou Psycho Killer? Tudo, Ai, gente. O TikTok com as cenas do Joker já estão viralizando. Vai ser o hit do verão. ou não, possivelmente não. Mas é camp. Ou não, é ótimo. Mas me faz muito pensar em como seria se a Miley tivesse lançado a versão Strip Down, lá que ela cantou no Chateau Marmont, que faria muito mais sentido. E me faz muito pensar, e se tivesse entregado na mão da Selena Gomez? Se tivesse entregado na mão da Selena Gomez na época de Bad Liar? Isso teria sido muito mais interessante. Ai, Nossa, é verdade. e por fim, eu caso com a Bibi Rexha e o Jason. Eu vi esse comentário, eu só consigo pensar nisso. Ela falando Chase It, parece muito que ela tá falando Jason. Jason. E além de toda a música, ser uma música dance é muito legal, pronta pro verão, mais uma aposta de hit do verão. Talvez a gente devesse fazer um episódio sobre apostas de música pro verão americano. Mas fica aí no ar. É muito legal, além da música, a fofoca. Porque toda a produção dessa nova era da Bibi Rexha tem muito a ver com o término dela com o ex-namorado, que o principal motivo do término foi ela ter ganhado peso. Então vai ser sobre empoderamento, vai ser sobre ser uma grande gostosa e mandar o ex pra aquele lugar. Mas enfim, eu tô falando faz uns 15 minutos. Próxima faixa. Próxima faixa, meninos e meninas também, tudo bom? Vamos mudar completamente aqui, dar um giro 360 e falar de MPB, porque o Thiago York lançou seu novo disco, Antes que o Mundo Acabe, com parcerias de Anitta e Júlia Mestre. Eu já vou me antecipar e falar que eu só ouvi a música com a Anitta. É isso. Eu ouvi algumas músicas do disco, vou até abrir aqui pra ver o que realmente eu ouvi. Mas eu ouvia com a Anitta, eu ouvia com a Júlia, que é o outro feat do álbum. Eu ouvi Antes que o Mundo Acabe. Crianças Crescidas, eu fui pelo título, assim, sabe? Esse título me interessa. Crianças Crescidas e Eu Queria Ser, que é bem o início do álbum, ali, as 4 primeiras e a Anitta. Eu acho que o que o Matheus falou do Zayn Malik aqui, eu não quero saber o que ele tem a dizer, eu acho que se aplica aqui também. Acho que eu não tô muito interessado no que o Thiago York tem a dizer. Apesar de que as músicas que eu ouvi, eu achei bem legal. A produção é muito bonita, tem uma composição bem interessante. A música com a Anitta, ela tá muito diferente. Não, para mim não é a Anitta, sabe? A teoria da Avril Lavigne não é a Anitta cantando ali, tá muito diferente. Mas tá bonita, a letra é bonita também, a música é bonita. Mas é, é isso. Acho que eu gostei de Crianças Crescidas, que foi a música que. Uma das músicas que eu ouvi, né? Que tem uma mensagem ali sobre crescer e sobre a vida adulta, achei legal. Mas de resto, não sei, não me pegou. Não me pegou tanto, sabe? Fiquei muito com a impressão de que esse disco é pra quem já está no universo do Thiago York.
Eu até fui me dar conta de que ele geralmente não costuma lançar discos com uma certa regularidade, mas o último disco dele tem pouco tempo, Dar Amor de 2022. Final de 2022, se eu me lembro bem. E aqui eu acho que o disco soa muito como uma continuidade do Dar Amor. Ali ele tá falando muito sobre relações, sobre amor, e aqui ele tá se permitindo falar sobre outros assuntos. Até o projeto audiovisual, já que não é só um disco, é de fato um projeto audiovisual. Todas as músicas têm um visual sem a presença dele, mas com a interpretação da Grazi Massafera para cada uma das músicas. Cada vídeo está sendo lançado diariamente no Instagram dele, super vale a pena acompanhar, é super interessante. Até para você entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer sobre esse disco. Mas ele é para quem já tá nesse universo, para quem já consome o Thiago York. Se você não tem interesse, acha meio meh, você vai continuar achando meio meh, porque aqui acaba sendo só mais uma viagem sobre as composições e sobre a cabeça desse cara. Ainda assim, eu super acho que tem essas portas de entradas dele falando de amor, dele falando sobre relações, que é o que funciona, que eu imagino que ele saiba muito bem o que funciona. Nisso daí, a própria Na Ausência de Ti, a música, a participação da Anitta, tem ali a Fala Que Me Ama, que eu acho que é muito pronta pra ser o hitzinho do disco, mas ainda assim é bem dentro da safe space. Eu uso um aplicativo que se chama Music Board. Ele funciona basicamente para você, que assim como nós, gays, fãs de música pop, ficam querendo comentar, dar nota pro disco, se fazer de pitchfork, se fazer de conta que existe um letterbox de música, onde as pessoas vão dando avaliações para discos. Eu vou ler a avaliação do Tavinho sobre esse disco, porque eu acho que resume muito bem todo esse monte de lenga-lenga que eu acabei de dizer. Ele deu 4 estrelas e meia, a análise abre aspas. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um álbum pau mole, com músicas pau mole, feito por um cara pau mole, e tá tudo bem. Às vezes a gente só precisa de um pau mole, é verdade. Pra fazer um carinho, né? Brincadeira. Mas assim, por que eu não ouvi o disco antes de vocês me julgarem? O que o Matheus falou sobre o Zion é o que eu sinto Ninguém pelo aqui tá Thiago te York. julgando, tá? Só pra deixar claro, sem Tá. julgamentos sobre isso. Inclusive você, ouvinte, que também não ouviu, tá tudo bem. E eu coloquei no roteiro mesmo sem ter ouvido, só pra falar mal. Assim, desde masculinidade, tudo que o Thiago York faz me dá ranço. E eu gostava muito dele. Eu ainda gosto. Eu acho ele um excelente compositor. Eu acho ele bonitinho. Eu acho que tudo que ele faz é muito caprichoso, né? Muito uma MPB, uma música pop. Esqueci a palavra que eu ia usar. Mas é tudo muito encorpado, é tudo muito bem feito, né? E aí, só que aí eu lembro o que essa pessoa pensa do mundo, né? Me desculpem, ser um homem hétero, branco e tal. E eu acho que meio que tudo, como essa música meio que me deixou com muito ranço, meio que tudo que ele faz me lembra dessa música. E me lembra que você não tem profundidade, não tem para onde ir para mim, sabe? Eu vou até ouvir, vou dar uma chance. Gostei de Na Ausência de Ti. É uma versão em português de uma versão de uma música da Laura Pausini, que eles fizeram no Grammy Latino, né, em homenagem a ela, que foi uma das pessoas celebradas esse ano. Foi muito elogiada a versão deles, e aí eles fizeram uma versão em português para esse disco. Legal, né, por isso que eu ouvi, eu gostei muito da performance ao vivo. Mas o resto do disco, até o título das músicas, sabe aquela pessoa que é só muito cabeçuda, muito engajada, muito. Eu queria só eu amei te ver, que fosse mais bobinho, que fosse menos pretencioso. Mas é isso. Muito que bem, vamos de próxima faixa. Por sinal, Matheus, Vamos. adorei a dica do Music Board, já estou baixando aqui pra dar 10 pra Taylor em todos os álbuns. Oh, Mas, Deus. Me sigam lá, eu sou o Mate.Guimarães. Denunciem lá, Jorge Borges. Vamos de próxima faixa, vamos falar de Anitta, que começou sua nova turnê, Baile Funk Experience, com 2 shows no México. Ai, gente, eu tenho muita coisa pra falar, mas quero ouvir vocês primeiro, Jorge Borges. olha, é... eu não sei se foi o lugar escolhido, né, ali no México, ou se todos os outros lugares também vão ter a mesma estrutura de bueiro que teve ali no México. Se for, muito legal, Anitta, o conceito tá aí, parabéns, sabe? Mas eu achei meio claustrofóbico que fala. É, bem claustrofóbico, sabe? Aquele ventilador igual o meu ali girando. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Entendo que ela tá começando de baixo, mas eu acho que
tem um limite, né, Anitta? Mas falando da turnê em si, eu gostei, eu vi algumas coisas do show, eu não vi tudo, eu vi alguns pedaços de algumas músicas, mas eu achei a setlist bem interessante, tem acho que todas as músicas do disco, né, que eu me recordo bem. Tem É... todas menos Aceita e Aí. e, poxa, não tem aí, é verdade. Eu tô vendo aqui agora a setlist pelo setlist. É... Mas eu gostei do que ela colocou aqui. Ela cantou bastante coisa, cantou outras músicas que, enfim, ela tinha lançado antes, né? Como a Used to Be, né? Bem legal. Eu acho que tá interessantíssima a setlist, mas eu quero ver o desenvolver mais da turnê, né? Como que vai ser os próximos shows, ver mais detalhes, enfim, da coreografia, do palco. Hoje não, ontem já teve um segundo show, então já estamos desatualizados sobre o que a Anitta tá fazendo com essa turnê. Mas o que mais me pegou, primeiro, porque eu vivo falando pro LS, e dessa vez eu senti isso, porque a expectativa é a mãe da decepção. E comigo também foi uma decepção, porque vocês viram no episódio da Anitta, eu tava com 1000 expectativas sobre essa turnê, sobre como seria a chance dela mostrar a estrutura, sobre como seria a chance dela mostrar um show completo, desenhado, pensado. E isso de fato foi. Não no show do festival que ela apresentou antes, no show do festival talvez se complementasse pelas minhas expectativas por ter uma banda completa, por ter cenário, por ter mais bailarinos. Enquanto no show da boate, no final do dia, tinha mais do que eu esperava pra turnê. Tinha uma introdução bonitinha, onde tem aquele texto da Maria Bethânia, tem as músicas do disco, ela cantou praticamente o disco inteiro, mas não ter uma estrutura, não ter a grandiosidade que eu esperava, não vou mentir que me frustrou. Mas eu espero ver muito da Anitta animada dentro dessa turnê. Espero que ela consiga ter o vigor físico para se manter animada. E as dois shows diferentes me deixaram muito pensativo sobre os próximos shows dessa turnê. Então, por isso que me dói até a gente estar desatualizado quanto ao próximo show. Porque no show do festival, ela cantou músicas que ela não cantou no. Ela cantou músicas que ela não cantou no mesmo show à noite. No show da noite na boate, ela priorizou as músicas do show do disco, enquanto ela colocou outras músicas que não estavam lá no festival. Ela cantou Matica no festival, ela cantou Downtown, Bola Rebola, Boys Don't Cry, que é um grande hit internacional da Anitta, uma música que levanta o público. E músicas ficaram completamente de fora desse show que foi pra turnê. Então, não sei. Vamos pensar no que ela pode alterar nos próximos shows. Quem sabe entre aí, que ela não cantou. Quem sabe entre outras músicas. Quem sabe o próximo show, seja uma mistura do show do festival com o show da balada. Mas assim, as expectativas estão muito mais realistas. Até porque agora eu sei que o máximo de estrutura que pode vir é, como vocês tinham dito, uma gradezinha no fundo, mais ou menos bailarinos ou a banda ao vivo. Ai, gente, é a Anitta Live em Papagê, gente. É isso, não tem pra onde correr. Mas vamos de próxima faixa, gente, porque já que falamos de turnê, vamos continuar falando de turnê no nosso tema principal, das que não foram. Vamos? De ladinho, coraçãozinho. Nude, cheirosas, gostosas, elas roubando a cena. São todas poderosas, viciadas em problemas. Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira. Ela não vem mais. Cancelamentos de shows e turnês não são uma novidade no mundo pop. Quase todo grande artista já passou por isso uma vez na vida, seja pela falta de venda de ingressos ou problemas que fogem ao nosso controle, como saúde ou uma pandemia. Imprevistos e cancelamentos acontecem e os fãs que lutem. Na última semana, a internet foi surpreendida com o anúncio do cancelamento de duas turnês muito esperadas pelos fãs. A Festa, de Ivete, e Ludmilla in the House, da Ludmilla. Muito se falou sobre os cancelamentos, mas a verdade é que muitas coisas acontecem nos bastidores. E apesar dos rumores, ninguém sabe o que realmente aconteceu. E no episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos falar sobre o cancelamento de turnês, como os fãs podem lidar, qual o cancelamento mais traumático, qual o artista mais cancela shows, a era das grandes estruturas
vão chegar ao fim? É isto, meninos. E aí? Vocês já compraram o ingresso e o show foi cancelado? Não, Matheus, porque eu não vou a shows. E- eu Mas ainda ia brincar. você, Você que vai Jorge, muito a shows. você que tem essa vivência, você já foi tombado na nossa história. A gente já cansou de contar essa história da nossa história, mas você já foi tombado principalmente com a Lover Tour. Eu acho que uma das maiores experiências canceladas nesses tempos recentes é a Lover Tour. O Lover Fest, né, na Lover Tour. É, eu nem julgo. Na verdade, da nossa história do Sandy Júnior, o cancelamento foi meu, né? Eu acho que fica aí até um tema, experiências de shows e como a gente foi trouxa. Nós já Mas, temos esse episódio. ai, é verdade, eu trouxe A até gente a tem minha amiga, 300 né? episódios. Nossa, meu Deus. Mas assim, falando da Loverfest, eu nem sinto tanta culpa assim, porque eu acho que foi por um motivo bem maior, né? A gente estava passando por uma pandemia, então não tinha nem como exigir alguma coisa naquele momento. Claro que a frustração é enorme de saber que algo que você estava esperando muito tempo acontecer não vai acontecer, mas por um motivo que, enfim, não tem nem explicação, sabe? Diferente de outros motivos que a gente vai trazer aqui, de uma turnê anunciada que, enfim, sumiu do mapa, Né, ou, Lady Gaga? sabe? Ou até mesmo, não culpando o artista por causa da saúde dele, mas assim, por que que você não cuidou da sua saúde pra você fazer, fazer uma turnê bem-sucedida, sabe? Ou são Eu outras quero coisas. te ver, entendeu? É isso, né? Por que que você morreu antes Ai, de que fazer o show? horror! Que- Não, mas assim, tem coisas que dá pra, sei lá, cuidar. E aí, como coisas, como eventos naturais, eventos do mundo, que dá pra entender mais como uma pandemia, por exemplo, sabe? Mas, ou no caso, puxando no gancho da Ludmilla e da Ivete, que a gente até começou a falar semana passada, não tem como entender e não tem como caramba, sabe? E nem falando diretamente das artistas, mas no todo da produção, da empresa responsável, é uma grande frustração, tipo assim, ai, cara, não dá, sabe? Aí assim, já puxando o caso do seu gancho, da sua frustração. Porque quando um artista cancela um show, não é só a frustração de não assistir o ídolo, mas tem muitas outras frustrações envolvidas, principalmente as frustrações monetárias envolvidas no meio disso. Ok, você ia assistir a Loverfest aqui no Rio, mas você teve um gasto de grana para comprar o ingresso. Outras pessoas tiveram gastos de grana de ingresso, de passagem, de hotel. A gente pode até puxar pro show do The Eras, que foi cancelado, tudo bem que não foi a turnê inteira, né? Mas Mas deu gerou, tempo de fazer esse tipo de frustração? Porque o show da The Eras foi cancelado de sábado pra segunda. pra Quando mim, você não. passou o dia todo na fila e não É, teve show? É, gata. É, é verdade. É, verdade. falando nisso, falando em relação a isso, eu nem tinha pensado por esse lado, porque eu fui mais pela questão do financeiro, né? Então, assim, eu tinha uma amiga que ela ia nesse show, só nesse show, e a gente, enfim, se você não sabe da história, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, tive insolação e o caralho às 4. E aí veio uma outra amiga do sul, do Paraná, pra esse show único também, sabe? E aí a gente ficou na ponta do diamante, literalmente na ponta do diamante, quase na grade. E aí foi cancelado. A sorte é que elas conseguiram, elas não iam conseguir pro show de segunda-feira, porque enfim, a minha amiga tinha trocado a escala de trabalho dela para participar do show, que foi cancelado, então segunda-feira ela tinha que trabalhar. Só que elas conseguiram comprar pro domingo, assim, sabe? Tipo, uma pessoa tava vendendo e aí elas conseguiram comprar, ela tava em casa no domingo e elas conseguiram assistir o show no domingo. Mas essa outra amiga, por exemplo, que veio do Paraná, ela não conseguiu ir no show de segunda-feira, perdeu o ingresso, que eu acho que ela nem conseguiu vender. Mas falando de frustração, acho que pra mim o maior das maiores não foi nem a Taylor com a Love Fest, foi a Lady Gaga no Rock in Rio mesmo. Dito isso, até semana que vem, galera. Talvez esse seja o caso mais clássico, recente. O que mais teve desdobramentos. O que mais teve memes. Tem gente devastada até hoje. Pior que tem. Pior que tem mesmo. Essa sentando nas rodinhas com os meus amigos que falam o nome da Lady Gaga, a ferida aparece.
E é Ah, um eu daqueles lembro. eventos canônicos que todo mundo sabe onde estava quando teve esse acontecimento. Eu acho que eu já contei aqui que eu tava no trabalho e invadiram uma sala de reunião pra falar: gente, a Lady Gaga cancelou o show. Eu tava na fila do metrô na Carioca pra pegar o ingresso com um amigo. Enfim, tava uma fila quilométrica. Mas é bom a gente lembrar que a Lady Gaga não cancelou só o show no Brasil, né? Ela cancelou o resto da turnê inteira também, que ia passar pela Europa. Então, assim, a gente pegou o início do cancelamento, mas ela cancelou todo o resto da turnê por causa do problema de saúde. Sim, gente, eu não posso falar onde eu tava quando soube que a Lady Gaga foi cancelado porque eu estava fazendo besteira. Mas eu sabia que ela não ia vir, né? Eu sabia que ela não ia vir, porque não fazia sentido. Ela anunciou no dia do meu aniversário, fiquei todo feliz. E aí, depois que eu vi, gente, é só essa data no Brasil e mais nada, eu duvido que ela venha. O Bruno Mars, quando veio só pro Brasil, fez 2 shows. Ninguém não está em turnê, ou está em turnê e vem pra América Latina para fazer um show no Brasil. Eu acho que o plano era vir, não conseguiram fechar mais datas e ela meteu o atestado. Porque não é nem lucrativo, gente. É um dos pontos que a gente vai precisar pincelar quando a gente falar dos cancelamentos. Muitos shows, quando são cancelados, acabam não sendo só por um motivo, como foi ali o caso da Taylor Swift, mas acabam sendo a soma de muitos fatores. Uma coisa que a gente entendeu até, talvez vejamos mais disso agora no documentário show que a Gaga vai lançar da Chromatica Ball, é o quanto a saúde dela fica debilitada nesse momento de turnê. A gente sabe que a Gaga tem todas as comorbidades possíveis, ela estava enfrentando um momento difícil com a fibromialgia durante a Born This Way Ball, não, durante a Joanne Ball, durante a Joanne Ball. Mas assim, eu não sei se foi só essa questão financeira. Eu realmente acredito em questões de saúde, porque a gente viu no documentário o quanto isso mobiliza ela. A gente viu relatos de outras pessoas durante o lançamento do documentário. E mais recentemente, todo o enfoque, todo o valor que ela tem dado para esse novo medicamento da Pfizer, que ajuda no controle das dores musculares. Talvez ela simplesmente não tivesse condição de fazer mesmo. Fosse mais uma questão de desisite do que de agora a festa, do que Ludmilla in the House. Olha, demanda, eu sou bem egoísta, né? Quando a gente fala de demanda. Se eu comprei o ingresso e o artista só vendeu 2 ingressos, eu não quero saber, eu quero que ele faça o show. Ah, mas não vendeu. Vendeu sim, eu comprei. Tô E com o ele meu ingresso vai aqui. realmente pagar o custo do estádio, o custo do teatro, da casa de shows, da Pra eu ver. estrutura, porque você pagou. Exatamente, eu O paguei. Alecrim Dourado. Molde que sim. Imagina, gente, que raiva. Ah, vocês me dão licença pra ser momento dados de novo? Lá vou eu. Yes. Uma notícia que saiu ontem do José Norberto Flash. Eu achei isso daqui maravilhoso, tem tudo a ver com o nosso episódio. Ele publicou um texto no UOL, na coluna dele, dizendo que, segundo o Serasa, o público quer pagar no máximo R$ 300 pra ver um show. Abrindo um parênteses, uma aspas rápida aqui. No Brasil, 62% das pessoas que têm costume de ir a pelo menos uma vez ao ano a shows de artistas nacionais. 7 em cada 10 brasileiros que vão a shows afirmam que o maior valor já pago para assistir a um deles foi R$ 300. Mais do que isso, 70% não pagariam mais desse valor em um ingresso. Isso já dá muito tom desses cancelamentos mais recentes por questões financeiras. Nossa, e é um preço. Mas é um preço ótimo já, falando como consumidor, sabe? Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é R$ 300. Então, Como você vai de short, não precisa comprar calça. O dinheiro da calça vai pro show. O ingresso mais exato. caro que eu já paguei na minha vida foi o do Lollapalooza em 2022, quando a Miley veio. A Bangers Tour eu acho que não foi nem R$ 150 o ingresso, isso em 2013. Mas em 2013 2014. o real valia muito Era mais outra do que ele coisa, é vale verdade. hoje. O salário Em mínimo era 2014. R$ 800. Tá, mas em É. 10 anos, o valor de um ingresso se aumentado em 10 vezes, em 20 vezes, eu acho meio bizarro. Você pagar 150 para ver uma turnê internacional e hoje em dia o mesmo ingresso para ver o Bruno Mars, por exemplo, tá R$ 900. Eu acho bizarro. Falando da meia, tá? Não, assim, teve um aumento. Eu vi até hoje mesmo, no Twitter, uma pessoa postou um ingresso que ele achou da Katy Perry, do Rock in Rio de 15, 2012, 2015. 2015. Foi E aí o 2015. valor do ingresso a R$ 175. E aí o Matheus Assato,
aquele guitarrista, até comentou, né, falando, mas o valor dos músicos também, né, aumentaram, é, e isso justifica também, né, tipo, o valor do Na ingresso do verdade, ano foi uma passado. crítica. Ele falou: depois da pandemia, os custos aumentaram de produção, do artista, dos músicos. Ah, não. Eles continuam É, recebendo a mesma coisa ou até menos. e aí ele respondeu vários comentários falando sobre isso, sobre, enfim, pessoas que ele conhece. Ele fala dele que ele nunca passou por isso, né? Que ele sempre, enfim, recebeu bem, mas que já viu muitos colegas e outras pessoas recebendo, tipo, nada, sabe? Viajando o mundo, recebendo nada, enquanto as produtoras estão aí faturando milhões. Mas aí, assim, no final, no passar da régua, de quem tá sendo a culpa no meio desses cancelamentos por demanda ou custo? A responsabilidade está no artista que planeja grande demais, tá na produtora que não faz um cálculo correto numa estimativa de público e demanda. Tem como apontar algum culpado no meio disso? Somos nós os culpados? A culpa é do governo? A culpa é do Lula? É do Bolsonaro? A culpa é da Anitta? É do Bolsonaro, com certeza. A culpa é da Lady Gaga. Mentira. Eu acho que eu vi muitas pessoas falando que pós-pandemia existiu ali uma fome de viver. Todo mundo queria viver quando a pandemia passou. E os produtores que tinham mais dinheiro, mais bala na agulha, viram esse mercado e acabaram supersaturando ele. E isso é um problema, porque a agenda dos artistas continua crescendo para além de projetos paralelos que são maiores. E a gente discutiu isso semana passada. Por mais interessante que seja, eu não pagaria, e a maior parte do público também não pagaria, 500, 600 reais no ingresso pela experiência. Quando a experiência não é numa Nice, que tem um open bar envolvido e são muito mais horas de show. É um show normal, mas num palco diferente. Ou talvez um show maior. Eu não sei qual é a estrutura da festa, da In The House, ou, ou de outros shows, né? Mas eu não pagaria. Entendendo como funciona a agenda de shows, né? A Ivete tá fazendo show direto. E aí vai ter essa turnê, e vai ter os shows da festa, e vai ter outros shows aleatórios. Vocês pagariam, sendo sincero? O ingresso pro show da Ivete é 200 reais. Normal ali, pra gente que paga inteira. Um show de 1 hora, ela vive fazendo vários festivais. E Eu aí tem não sou a festa, parâmetro. e aí a festa é 500, 600 reais. Tem ingresso até de 2.000 reais. Vocês pagariam? A Ludmilla tem o Numa Nice, que é É. um open bar, são 6 horas de show, tem ela como DJ, tem vários convidados. E aí tem essa In The House, que é uma turnê de hits, celebrando 10 anos de carreira. Você pagaria o mesmo valor do Numa Nice, que tem um open bar, ou até mais caro, se ela vai fazer um show daqui a pouco no Via Music da vida? Eu acho que são esses projetos que precisam ser entendidos, porque a turnê foi cancelada, mas elas ainda estão fazendo shows. Esse projeto gigantesco, megalomaníaco de estádios para milhares de pessoas foi cancelado, mas elas estavam fazendo show semana passada. Então a culpa é Assim, das produtoras, não é delas. vamos por partes. Uma coisa que você falou que é muito real é a saturação do mercado. Eu lembro que a gente comentou sobre isso na semana passada, e ainda na semana passada nós tivemos 2 festivais. Nós tivemos um festival de samba aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nesse final de semana do dia 22 que a gente está lançando, temos o Doce Maravilha. E logo na sequência temos mais um festival depois. E são muitos artistas parecidos. De fato, a gente tem, até pode ter demanda, mas fica difícil com a quantidade de oferta que tá tendo. Só que assim, é difícil de pensar num futuro que vá funcionar de outra forma. O que mais me pega nesse cenário é pensar, ok, talvez a gente precise repensar os momentos de grandes shows, mas o que a gente faz a partir de agora? A gente vai reduzir drasticamente a quantidade de shows e esse mercado vai parar de rodar? Porque provavelmente esses tubarões gigantes não vão sair do mercado. Eu estava lendo recentemente um livro que citava muitas passagens de períodos da década de 70 e 80. A gente vai voltar a ver artistas fazendo residências e ficando por períodos mais longos em casas menores, como se fazia no Canecão, como se fazia em outras casas de show por aqui. Essa vai ser a solução? Porque a curto prazo,
Eu consigo pensar em mais cancelamentos, como a gente já viu as meninas aí, Ludmilla e Ivete, como a gente viu esse remanejamento gigante que foi o show do João no Rio de Janeiro. A gente falou super do cancelamento delas, mas a gente não comentou que o show do João seria inicialmente no Engenhão, foi passado para o Rio Centro, e agora ele vai acontecer na Apoteose. Apoteose, que também Na tem um público Apoteose. bem menor do que esses dois espaços anteriores. E tem várias questões no meio desse remanejamento. E vocês acham que esse tubarão gigante do mercado vai sair? Eu acho que que as produtoras de show têm que repensar. Porque, por exemplo, a Taylor Swift, o The Weeknd, eles fazem shows em estádios e eles vieram para o Brasil recentemente. Foi um sucesso de público. Só que quando que eles vão vir de novo? A Taylor Swift foi a primeira vez que veio no Brasil desde na carreira dela. O The Weeknd, a última vez que tinha visto foi em 2015. Eu acho que é muito complicado a gente pensar nessa estrutura de artista internacional, de fazer show em estádio, quando a gente fala de artistas que estão aqui e estão fazendo show sempre. Essa é a grande questão, entendeu? E dá, pelo menos eu penso assim, pensando em produção de evento e em cálculo. A gente sabe onde tem público. São Paulo tem público, Rio de Janeiro tem público, Brasília tem público. São capitais, né? São metrópoles. Então dá para você tentar fazer um show maior nessas cidades e fazer shows menores em outras cidades para passar por todos os estádios. Fazer 10, 20 shows em estádios no Brasil, pensando que é o mesmo público, né, que vai te seguir, é meio complicado. Eu acho que é mais bonito fazer um grande show igual ela fez no Maracanã e fazer outros shows menores do que querer fazer vários shows gigantes e não ter público ou não ter estrutura para isso, porque São Paulo e Rio de Janeiro vão lucrar e vão suprir a demanda dos outros lugares. Mas e aí a produtora quer perder esse dinheiro? A produtora não quer lucrar 100% em todos os lugares? Tendo menos pessoas, ela pode oferecer a segurança, ela pode oferecer a estrutura necessária? São essas questões que foram discutidas durante esses cancelamentos, né? Para além dos cancelamentos por conta de saúde e tal. Sim, na semana passada eu tava tentando falar, era exatamente isso, né? De que a Ivete, ela vai fazer, por exemplo, falando da Ivete, essa turnê de comemoração de 30 anos, mas ela vai fazer um exemplo, não é isso que vai acontecer, mas tipo, ela vai fazer um show semana que vem na praia de Copacabana de graça, pela Team Music, e na outra semana um show no Maracanã, com ingresso a 500, 600 reais, entendeu? É uma diferença que é tipo assim, cara, se posso ver ela de graça, por que eu vou pagar 500, 600 reais pra ver ela no Maracanã? Porque é um evento histórico, ela vai cantar basicamente as mesmas músicas, sabe? Eu acho que em relação a. Não é falta de público, realmente a opção, assim. Se é um show que eu consigo ver mais barato e sempre recorrente, porque é uma artista que tá sempre participando de eventos e fazendo seus próprios shows, fica muito difícil, até mesmo para os fãs, consumirem um outro show com um preço muito caro, sabe? E eu acho que pode ter sido um pouco disso em relação a isso. Eu vi muito esse debate também. Não sei se realmente isso faz sentido, mas assim, é uma hipótese, sabe? E no caso da Ludmilla, eu acho que foi algo mais desorganizado mesmo. E outra coisa que eu vi que eles compraram, né? A gente chegou a falar isso no episódio passado, se eu não me engano, que eles compraram a Ludmilla pelo Numanice, mas aí ela veio com uma outra turnê que não era o Numanice, com uma outra proposta diferente, sabe? Porque o Numanice é algo que ela já ganha, ela já fatura, é um projeto bem sucedido. E aí começar um outro projeto do zero num tiro no escuro, enfim, sabe? Acho que pode ter tido um pé atrás também. Mas eu acho que isso faz muito sentido quando a gente. Não, não faz muito sentido, mas eu acho que isso é mais relacionado aos artistas que são nacionais. Porque não tem como a gente comparar um artista internacional que não vem há muito tempo no Brasil e a gente paga 500, 600 reais sem reclamar, sabe? Mas por quê? Nossa, Porque. Pode falar. conclui seu pensamento, vai lá. Não, é porque eles trazem mais dinheiro e eles acabam investindo mais nisso. Porque, por exemplo, falando da Taylor. E ela com 17 anos de carreira nunca fez um show no Brasil e é uma artista que cresceu muito a sua popularidade aqui. Então é lógico, eles botaram o ingresso a R$ 1.000, eu paguei o ingresso a R$ 1.000, entendeu? Mas
por exemplo, a Marina Sena, que é uma artista que eu gosto bastante, vai fazer show aqui no Rio semana que vem de graça na praia. E aí teve um show dela semana passada, mês passado, em Padre Miguel, R$ 40 o ingresso. Eu vou pagar um Lollapalooza pra ter a Marina Sena no line-up, sabe? R$ 900. Não desmerecendo a Marina Sena. Mas é porque ela é uma artista que tá sempre recorrente aqui fazendo show, entendeu? Então acho que essa comparação é bem injusta nessa relação, mas diferente pegando, por exemplo, o João, que apesar de ter tido os problemas aí com a turnê, como o Matheus falou, tá indo muito bem com a turnê dele, e até mesmo a própria Anitta, que tava um tempão sem fazer show aqui no Brasil, e no início do ano ela fez também a tão sucedido ensaios da Anitta. E com os ingressos relativamente ok, sabe? E lotou, tipo assim, ela lotou todas as datas, pouquíssimas datas, ela tá sem fazer show no Brasil ainda, desde os ensaios, sabe? E lotou, foi um grande show, porque essa turnê é uma grande turnê, e é um projeto que também dá super bem, sabe? Pode falar, Matheus. O que eu ia fazer era colocar essa carta de mais um aqui na mesa. A gente tá vendo isso atingir inicialmente os artistas nacionais, mas pensando numa questão de saturação de mercado, vocês não acham que é questão de tempo pra gente ver isso impactando também os shows internacionais? Depois de um mês inteiro de Bruno Mars no Brasil, a gente vai ter dinheiro no bolso pra pagar os próximos shows internacionais gigantes? Uma colega minha gastou R$ 5.000 em ingressos pro Bruno Mars. Eu ia falar isso agora. É Uma uma questão amiga. de saturação que vai chegar também. Ou talvez a gente vá começar a ver os shows como eram antigamente, onde os artistas começam a diminuir os palcos e diminuir os shows pra fazer show mais barato aqui no Brasil. Mas Olha, então, eu não vejo isso acontecendo com os artistas internacionais por causa da demanda mesmo. O Bruno Uhum. Mars ele veio no Brasil ano passado, ele vai vir esse ano e a gente não sabe quando ele vem de novo. Ele tá fazendo várias datas por causa da demanda. Ele veio fazer 2 shows em São Paulo e não passou por nenhum estado, nenhum outro estado, nem no Rio ele fechou. Agora ele vai fazer 4 estados com rumores de fazer um quinto no Nordeste. Mas eles passam por isso lá fora. A Jennifer Lopez já remontou a turnê, o marketing da turnê 4 vezes e com rumores fortíssimos de cancelamento. A Christina Aguilera adiou a estreia da turnê dela em Vegas umas 4 vezes porque não tinha vendido ingresso. A própria Tate McRae, o Benson Boone e os hitmakers mais novos estão fazendo shows nas boates de lá e às vezes nem esgotando ingresso, né? Tem vídeos da turnê da Tate McRae, da Think Later Tour, que tá igual o Escândalo Íntimo, vazio. a Kim Petras, quando lançou a turnê dela e a gente A comentou Kim que ela tinha Petras vendido também. ingressos Então só. isso acontece lá. A Kim Petras, que tá fazendo show em várias baladas, se ela quiser fazer um projeto maior, ela vai ter demanda. A Tate McRae, mesmo com hits, vai ter demanda? Não. Mas se ela vier pro Brasil, a gente vai Vai. pagar porque é Sim. diferente, entendeu? Vocês não acham que pode ter uma saturação no mesmo público que tá vindo aqui pro Brasil? Legal, o Bruno Mars é um artista internacional, ele fez só um show no ano passado, mas o mesmo público que comprou o Bruno Mars compraria o Coldplay daqui a 6 meses, se tivesse. Ou compraria, me diz algum outro artista de gente hétero. Maroon 5. O Maroon 5, se viesse depois. Também pode se saturar. Eu acho que pode, mas compraria. Eu acho que esse é o problema, talvez, também. Eu acho que isso acaba afetando, né? Se as produtoras verem que os artistas nacionais não têm demanda, entre aspas, uma demanda forte para fazer um grande projeto, eles vão começar a mirar nos artistas grandes, internacionais, e isso pode impactar o mercado nacional. Porque a gente não vai ver a Ivete sendo o nome de uma turnê, a Ludmilla sendo o nome de uma turnê, a Anitta. Eles já estão fazendo isso. A 30E já vai trazer o 21 Pilots. E os ingressos estão esgotados. Então eles vão começar a trazer nomes internacionais para não deixar esse mercado morrer e continuar faturando milhões. E aí que entra o problema. Uma fatia do mercado que alimentava os artistas internacionais já consolidados, né? Os artistas nacionais já consolidados, vai começar a ir lá para fora. E falando. Desculpa, amigo, mas falando até mesmo do Rock in Rio, porque o Rock in Rio, por que eu falei desse jeito? Mas falando do Rock in Rio, Chique. porque o Imagine Dragons não
não foi divulgado ainda, mas eu vi que, acho que foi o Flash que falou que eles vão fazer show em São Paulo. A própria Mariah Carey já vai fazer show em São Paulo também, depois do Rock in Rio aqui esse ano. Então eles já estão puxando esses artistas para outros shows e outras cidades, talvez até, enfim, pegando um gancho disso que você tá falando também, sabe? Porque são artistas que chamam público. Caramba, Mariah Carey, que não vem ao Brasil há tanto tempo, e a última turnê dela foi cancelada aqui no Brasil. Então, assim, caramba, o que que ela não vai fazer, sabe, de shows aqui? Ou poderia? A Mariah é mais um cancelamento icônico, né? Porque ela já tinha cancelado nos anos 90, aí ela cancelou em 2016, que tava tudo certo. Ela já Ih, será tinha que cancela históricos em de... 2024? Mas então, quando ela veio em 2008 pra fazer o show lá em Barretos, tava todo mundo assim. Não sabia se comprava, se não comprava, porque ela tinha essa fama de cancelar. Mas ela veio. Fez o show e foi embora, mas veio. Quando ela souber que ela vai abrir pro Shawn Mendes, ela cancela. E eles são tretados, né? Tem uma treta pública de Mariah e Shawn Mendes. Tem? Que treta é essa? Eu não sei se é muito uma treta. O Shawn Mendes publicou uma foto no meio de um campo, sorrindo, escrevendo: Nossa, como eu estou curtindo a vida ao ar livre, ouvindo aquelas músicas boas e antigas da Mariah Carey. Aí a Mariah fez uma foto igual a dele, zoando ele também, ouvindo. Como eu tô aproveitando esse tempo ao ar livre, não ouvindo Shawn Mendes. Ai, muito bom. Eu não sei se foi muito uma tretona real ou só foi uma alfinetada, sabe? Tipo, ah, É uma é? Então é tretinha. isso. A Mariah tá na lista de pessoas que eu não brigaria. Assim como a Igona falecida, a Rochelle Santrelli, várias A Tula pessoas. Luana. A Tula Luana. Pensam em outros cancelamentos icônicos, já nos encaminhando pro final desse episódio? Ai, icônicos eu acho que seria demais, assim. Mas a Selena Gomez cancelou a Revival Tour também, né? Quando ia passar pelo Brasil. E aí cancelou por causa da doença dela na época que tava bem. Que estourou a doença dela, sabe? Tipo, ela tava É a com mesma bastante doença da problemas. E ela. Gaga. Lupus? Sim, Não. A Gaga tem lupus? a Babado. Gaga tem muitas comorbidades, gente, eu comentei. Então, aí quando o lupus pegou ela de vez, aí ela era na semana que ela ia passar no Brasil e ela cancelou o resto da turnê toda também da Revival e nunca mais aconteceu a Revival. O Justin Bieber também cancelou, né, a Change Tour, né? Ele veio pro Rock in Rio, mas ele falou assim, olha só, Ah, é. se vocês me obrigarem a fazer o Rock in Rio, eu vou cancelar o resto da turnê. Que não fez sentido, né? Eu acho que marcaram os shows pra ele fazer, só que com 2 semanas de diferença. Então ele veio fazer o Rock in Rio, ia voltar pra casa dele, e 2 semanas depois ele voltava pra turnê na América Latina. Aí o Medina foi lá no Canadá puxar ele pela orelha, né? Lá nos Estados Unidos, falou, tu vai fazer sim. E aí ele veio e fez, foi incrível. Mas também cancelou o resto por conta de questões de saúde mental. Não fez show no Chile, não fez show na Argentina, não fez no Rio e em São Paulo. Teve mais algum outro lugar que ele cancelou. Eu acho que o resto da turnê na Europa, que ia passar depois. Foram várias Lembrando, datas. ele também chegou a cancelar os últimos shows da Propose Tour. Propose World Tour. Também por questões de saúde, não? O Drake também, não sei se foi por saúde, né? Mas aí ele cancelou Ai, alguns o Drake shows é só nos a gente só Estados não se Unidos. importa, né? Ele cancelou o Lollapalooza, foi muito criticado, né? Porque ele fez a Argentina, fez Chile e não veio pro Brasil. Ele fez E a aí foi construção na Argentina gigante daquele telão enorme no palco principal do Lollapalooza, que atrasou alguns shows e não veio fazer o show. e não veio fazer. E aí depois de ser muito criticado, de ser canceladíssimo no Brasil, ele cancelou alguns shows na Europa, botando um atestado. Na Europa não, nos Estados Unidos botando um atestado. Ficou ali umas 2 semanas com datas canceladas. Mas não é a primeira vez que ele vacila no Brasil, né? Então o Medina falou que ele está banido. E nós também Justo. falamos, não queremos o Drake aqui na próxima faixa. É Eu sobre aqui, isso. puxando pro lado de outros gêneros, eu acho muito icônico quando anunciam o show da Lauryn Hill aqui no Brasil, porque ninguém confirma se ela vai ou não, nem ela. Se ela for, ela vai. O Itaú falando da Madonna, né? O show está previsto para tal hora. Mas a hora que ela vai começar a responsabilidade dela. Se ela for, ela vem, gente. Falando de outros jogos, mas no sentido de festival, eu tava pesquisando aqui e eu vi que o Rap Festival desse ano foi cancelado, que ia acontecer no mês passado, em abril.
E no ano passado já teve todo aquele problema, né, de Né? trocarem o lugar em cima da hora, lamas. E aí o desse ano que aconteceu em abril foi cancelado e por falta de patrocínio, isso que a Todos os organização disse. patrocinadores foram embora depois do ano passado. E Estranho, essa né? treta Porque é icônica, porque o patrocinador master que estava com eles esse ano, né, que fez o festival ser anunciado, inclusive supostamente teria pedido seu dinheiro de volta com ameaças de processo. Eita, gente, não tá fácil não, hein? Supostamente. e o, Supostamente, sim. e o Trap fazendo tanto dinheiro no Spotify, né, gente? Tanto sucesso. Teve o Girls também cancelado esse ano. O Rock in Rio viu que elas vinham e falou: não, vocês vão pro meu festival, eu dobro o cachê de vocês. E E de aí novo, né, porque obrigou. era um line-up, um possível line-up muito maneiro. Todo mundo foi pro Rock in Rio, a Cyndi É, Lauper, basicamente. Menos a Mariah. Lauren Jaureg, a Mariah, a Lauren e a Jessie J fizeram show agora em maio, porque eles até precisavam de dinheiro para pagar a conta de luz. Não dava para esperar até setembro. Mas acho que tem mais dinheiro, né? Ah, tá bom, a gente faz depois. É isto. Ah, mas quem? A Aguilera, né? Eu acho que quando a gente fala de artista que mais cancela show é a Aguilera, né? a Ela Lotus Tour, cancelou. gente. Ela entrou pra história anunciando a Lotus Tour e não fazendo a Lotus Tour. Isso é muito papo de gente velha, mas foi um meme muito. A gente ficou uns 2 meses falando, é aqui a Lotus Tour pra tudo. Virou, Há virou 15 anos referência. Virou referência. E para encerrar a minha parte, eu choro todos os dias antes de dormir quando eu lembro do cancelamento das Pussycat Dolls. Por conta da pandemia, a gente entende. Mas a pandemia passou e elas fingiram que esse anúncio nunca foi feito, né? É, Tinha vamos lá. música com a Pablo, elas podiam fazer, elas estão aí na ativa ainda, mas não É, querem mais. elas não estão mais, não. elas nunca estiveram, na verdade. Porque Ué, a assim. Nicole tá aí fazendo Ai, reality show de Nicole. música, sendo jurada, as meninas estão lá sendo, sei lá, o que elas Elas fazem da Sendo. vida delas. sendo ela, Sendo. dando pontinho. Deixa aqui no comentário, galera. Sendo o quê? Porque eu falei da Lover e com a pandemia tiveram muitas turnês que foram canceladas, né? Inclusive essa da Pussycat Dolls. Mas vocês realmente acham que essa turnê iria acontecer? O LS E citou a aí algumas. Não, Mona, amigo. os ingressos esgotados em Las Vegas. Elas estavam com 5 datas esgotadas, já tinham anunci... já tinham anunciado, uma mini residência de 5 shows em Vegas, já tinham anunciado as datas na Europa e já tinham os rumores de show no Brasil, que depois que vazou o remix com a Pablo, eu acredito que seria bem real. As Ah, no Pussycat Brasil Dolls ia foram ser bem babado. grandes em mercados específicos. Isso também se justifica pela popularidade da Nicole Scherzinger em alguns países da Europa, aqui na América Latina. Fariam sucesso, mas faria sucesso para um público seleto, do qual nós somos parte. Eu acho que elas seriam um headliner aí de um Girls, ou seriam uma atração de um Rock in Rio da vida, entendeu? Eu ia estar Nossa, lá. seria incrível, hein? Seria incrível mesmo. Eu ia estar no dia delas. Eu ia estar lá no dia delas. É isso. Vocês Segurando lembram sua de algum perna outro? com uma mão. Ou de que sim? Vocês lembram de algum cancelamento? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar um babado, que eu não sei se vocês estão por dentro da questão do RBD. Não é cancelamento, né? Mas tá acontecendo muitos babados com a turnê do RBD por causa de auditoria no financeiro, sabe? E aí a Dulce, na semana passada, participou de alguns eventos na qual ela falou que eles tinham planejado, tinham pensado, né? Tinham planejado uma continuidade da turnê para esse ano, mas devido à falcatrua que teve e pela auditoria que deu lá babados e muitos babados, os planos não foram pra frente, e eles estão todos nesse processo aí de auditoria, de rever o faturamento, de o que foi gasto, o que saiu, o que entrou. E não estão falando com a Anaí também, que agora no início do mês foi aniversário dela, ninguém parabenizou ela publicamente. E tá acontecendo todo esse babado e possivelmente cancelada a turnê do RBD que poderia acontecer esse ano, né? Conclusão, não casem com políticos. É isso. Eita, é. Então Não vamos casem. encerrar o episódio, gente? Não Vamos, gente, era casem só com isso. políticos. Um beijo, gente. Fãs do Ai, RBD, eu Boa entendo sorte. vocês. Eu entendo, eu sinto a sua dor. mas então, comentem no episódio no Spotify e nas redes sociais sobre as turnês que você lembra que foram canceladas, te impactaram. E nos vemos na semana que vem, pessoal. Até semana que vem.
Tchau. Tchau! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.